Gisele, e hoje à tarde tem a sessão ordinária, né? Vamos ver agora os processos que estão previstos para a sessão dessa tarde. Direito do trabalho é o tema principal da sessão plenária da tarde desta quarta-feira no plenário do STF. 3 reclamações retornam para julgamento conjunto com o voto vista da ministra Rosa Weber. Elas tratam do problema da responsabilidade da administração pública nas hipóteses de inadimplência das empresas prestadoras de serviço contratadas mediante licitação. O segundo tema da tarde desta quarta-feira é Tribunal de Contas, com um mandado de segurança contra a decisão do TCU, que considerou ilegal a incorporação de reajuste referente ao chamado Plano Verão, recusando o registro de aposentadoria dos impetrantes. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Gisele, a gente viu os processos que já estavam previstos aí para a pauta da tarde, né? Mas alguns processos da manhã foram transferidos para a tarde também, né? Foram transferidos, cito em especial 2 processos. Os 2 tratam, inclusive, do mesmo tema, porque o grande tema, né, da manhã, da pauta que foi elaborada pela manhã, diz respeito a plano de saúde. Então, em razão do quórum, inclusive, como 2 ministros estavam ausentes justificadamente, né, o ministro Celso de Mello e também o ministro Luiz Fux, então, portanto, somente 9 ministros estavam presentes na sessão. E desses 9 ministros, 2 estavam impedidos para proferir votos no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, essa ação direta de inconstitucionalidade, juntamente com o recurso extraordinário com repercussão geral, a análise desses 2 processos foi, então, transferida para a sessão que começa logo mais às 14 horas. Na ação direta de inconstitucionalidade, o que está sendo discutido é a Lei 9656, que é de 1998 e que regulamenta exatamente essa questão dos planos de saúde privados. Então, argumenta-se, né, pelos autores da ação direta de inconstitucionalidade que houve ofensa à Constituição Federal, na parte, inclusive, que dispõe sobre o tipo de legislação que deve ser manejado para fazer uma alteração que diz respeito ao tema que está sendo discutido, a essa Lei 9656. Então, de acordo com o autor da ação, esse tema deveria ser tratado por uma lei complementar e foi tratado por uma lei ordinária, que depois acabou sofrendo algumas alterações em virtude de medidas provisórias que foram sendo reeditadas e que acabaram também alterando o sentido do artigo. Então, essa lei 9656, ela ampliou a atuação, a abrangência do plano de saúde. Então, um dos argumentos da Confederação que ajuizou a ação é no sentido de que essa ampliação acaba inviabilizando a prestação de serviço e isso acabaria prejudicando o direito do consumidor. Além disso, tem um recurso extraordinário da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que tem repercussão geral reconhecida e que trata de uma outra obrigação também prevista na lei, no sentido de que as operadoras de plano de saúde que foram contratadas para prestarem determinados serviços e que, se no caso concreto, aquele serviço, né, que é prestado não é prestado para o beneficiário e ele acaba sendo atendido pelo Sistema Único de Saúde, fica então a obrigação da operadora do plano ressarcir o Sistema Único de Saúde. Então, o TRF da 2ª Região já decidiu nesse sentido, obrigando uma operadora do plano de saúde a ressarcir o que foi gasto no âmbito do SUS. E agora o Supremo vai se manifestar na análise desse recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, o que significa dizer que a decisão vai valer para todos os demais processos semelhantes. Diversos amigos da Corte ingressaram na ação e vieram para contribuir e tornar a decisão dos ministros ainda mais democrática. Rapidamente, para a gente encerrar, Gisele, da pauta de hoje, o que você destacaria? A pauta de hoje tem 3 reclamações. Elas tratam exatamente de uma possível ofensa a uma decisão do Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de constitucionalidade número 16. O que está sendo questionado é uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que aplicou a responsabilidade automática da administração pública em relação a contratos de prestação de serviços que foram prestados por empresas contratadas. O que se argumenta aqui no Supremo é que essa decisão do TST desrespeitou o que foi decidido na ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade número 16, onde o Supremo confirmou a constitucionalidade do artigo 71 da Lei de Licitações, que prevê que essa responsabilização ela não é automática, ela tem que ser avaliada caso a caso e que é preciso verificar se no caso concreto houve falha do serviço. Então essa é a grande discussão. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela sua participação por hoje. Eu que agradeço. Até mais. Até.